Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir essa aula depois. Gostaria de agradecer a Juscelene pela, pela aula que ela vai dar agora, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos lá. Passo a palavra para vocês. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre a sexualidade infantil e conhecimento. Eu vou falar um pouco sobre as contribuições de Freud para a compreensão das primeiras experiências sexuais. Tá dando para escutar direitinho? Sim, sim. Pode estar ótimo. Tá. Então, eu vou começar falando sobre a infância e essa ideia de fase assexuada. Porque tradicionalmente a infância ela era vista como uma fase neutra. Era uma fase que era desprovida de qualquer tipo de sexualidade. Então, as crianças, elas eram entendidas como adultos em miniaturas, apenas aprendendo hábitos e normas. Essa visão, ela está se sustentando principalmente em tradições religiosas e pedagogias conservadoras, que elas imaginam a sexualidade como algo restrito à vida adulta. Então, Freud, ele tá vindo romper com essa ideia quando ele tá mostrando que a sexualidade, ela tá presente desde o nascimento, embora não de forma reprodutiva, mas ela é ligada a sensações de prazer. Então, ela é ligada à exploração do corpo e relações afetivas. Assim, a infância ela passa a ser considerada uma fase ativa de construção da subjetividade onde a criança ela está experimentando o mundo e ela está aprendendo limites e ela está começando a estruturar o próprio eu. Um exemplo dessa estruturação do eu é quando a criança ela brinca de mamãe e bebê, por exemplo. Então, ali ela está explorando as diferenças entre meninos e meninas e ela também está expressando curiosidade e e isso é um prazer que faz parte da sexualidade, nessa construção dessa sexualidade. Então, se a sexualidade ela está presente desde o nascimento, porque ainda existe tanto tabu em relação à fala sobre sexualidade infantil? Isso acontece porque, apesar da psicanálise e outros campos já terem mostrado que a sexualidade ela faz parte da vida desde o nascimento, vai existir muito tabu porque o tema é facilmente confundido com a ideia de erotização precoce. Então, a sociedade, ela tenta associar a sexualidade não apenas ao ato sexual. Então, a sociedade está esquecendo que, no caso da criança, ela está se tratando do corpo, das descobertas e das relações de afeto e desenvolvimento psíquico. Além disso, há questões culturais e religiosas, como eu falei, que estão reforçando esse silenciamento e fazem proibição, de certo modo, que acaba dificultando um debate mais aberto e saudável sobre a infância, como um tempo legítimo de subjetivação. A partir disso, Freud ele vai destacar a faixa etária. Então, ele dividiu o desenvolvimento infantil em estágios psicossexuais. Cada um ele é centrado em uma zona erogênea predominante. E essas zonas são nada mais nada menos que partes do corpo que geram prazer e ajudam na construção da identidade. Ela é dividida na fase oral, que é na fase de 1 ano por ali, que a criança sente prazer a engolir, a morder, e a fase anal, que é de 1 a 3 anos, onde ela está
fazendo o seu desenvolvimento de autocontrole. Tem a fase fática, que é de 3 a 6 anos, e nessa fase a criança começa a aprender principalmente sobre as diferenças sexuais. A gente tem um período de latência, que é um período que fica mais adormecido para manifestações sexuais, porque ele já vai estar em um período onde a criança está entrando na escola, onde é um período de socialização. Então, a sua energia ela vai estar mais voltada para a escola e aprendizagem. Ela vai estar voltada ali para a socialização. E a gente vai entrar também na fase genital, que é ali dos 2 anos, 12 anos em diante. Agora eu vou passar para os sentidos das fases da sexualidade infantil. Cada fase é como se fosse um laboratório do eu. É como se a criança é a criança se descobrindo. Então, nesse laboratório, a criança ela experimenta limites, frustrações e a socialização. E nessa parte, a sexualidade infantil, ela é fundamental para a formação da personalidade, não apenas em um aspecto biológico. E a partir disso, ela vai aprender fixações em algumas fases que vão gerar dificuldades emocionais futuras. Por exemplo, a fixação oral, quando a criança ela é retida dessa fase, ela entra, por exemplo, com compulsões alimentares. Ela cria dependência emocional. Então, essa fase de fixação, ela é um apego excessivo a uma etapa. E a partir disso também se gera regressões. Então, ela retorna a fases anteriores em momentos de conflito. Ela repete algo que já aconteceu. Por exemplo, se uma criança ela tem dificuldade em compartilhar brinquedos, ela pode estar vivenciando conflitos de controle e autonomia. Isso é mais típico na fase anal, porque ela ainda está aprendendo sobre autocontrole. Então, acontece mais nessa fase. Agora eu vou falar um pouco sobre os pulsões e prazeres. Vou começar falando da presença precoce das pulsões. As pulsões sexuais, elas surgem desde o primeiro ano de vida. Então, a infância não é essa fase assexual. O corpo da criança ela já manifesta o desejo e prazer desde muito cedo, desde seu primeiro ano. Então, essas pulsões, elas são fragmentadas e múltiplas, antes de se organizarem na sexualidade adulta. E na fonte de prazer infantil, movimentos, brincadeiras corporais como balançar, pular, correr, tudo isso causa um prazer à criança. Entre o toque e a proximidade afetiva, carinho, abraço, contato físico, é uma forma de prazer para a criança que está ligada à sua sexualidade. Ou também às suas emoções. Medo gera vergonha e angústia pode gerar um tipo de excitação. Até o esforço mental, como concentração e raciocínio, eles provocam essas sensações de prazer. E em característica das pulsões segundo Freud, a gente tem as autoeróticas, que é um prazer centrado no próprio corpo, como chupar dedo.
Tem as parciais, que é em cada zona do corpo gera excitações isoladamente, e tem as preparatórias, e elas são um fundamento à futura sexualidade adulta. Então, a sexualidade infantil, ela não é reprodutiva, mas ela é uma força vital ligada ao prazer e à exploração do corpo. E as suas principais funções são o autoconhecimento corporal. A criança ela aprende limites, sensações e respostas do próprio corpo, como prazeres, desconfortos, vínculos afetivos, que o prazer corporal ele está ligado a experiências de cuidado, contato e segurança com figuras parentais. E o seu desenvolvimento emocional. Vivenciar prazer, ele ajuda a criança a lidar com frustrações, ansiedade e qualquer tipo de expectativa externa. Então, brincadeiras que envolvem esconder objetos, por exemplo, ele ajuda a criança a experimentar uma autonomia e um controle sobre si. Implicações para a educação, por exemplo, faz com que a criança compreenda que essas manifestações são normais e ela deve ser tratada sem vergonha ou punição. Agora entrando nas teorias sexuais infantis e imaginação. A criança, ela constrói narrativa para entender sobre o corpo e a reprodução. Essa narrativa, ela acontece tanto se o adulto explicar antecipadamente ou não. A criança sempre vai gerar narrativas próprias para entender sobre o corpo e reprodução. E nisso, a criança ela vai misturar fantasia e realidade para dar sentido àquilo que é vivenciado por ela. Então, a criança tenta compreender a sexualidade a partir das observações do mundo adulto. Ela desenvolve teorias espontâneas sobre reprodução, diferenças sexuais e atos sexuais. E, a partir disso, ela mistura verdade e fantasia, como a crença da cegonha, que a gente fala que uma cegonha traz o bebê. Um outro exemplo é quando se brinca de jogo de faz de conta, como família ou profissão. Então, eles estão envolvendo papéis de cuidado, e isso é uma sexualidade simbólica. A criação de histórias sobre como os bebês nascem, muitas vezes é misturada essas informações reais e imaginárias. A função da imaginação, ela permite à criança interpretar desejos, limites e as diferentes formas simbólicas. E também ajuda no desenvolvimento da empatia e na compreensão do outro. Ou seja, quando esse papel da imaginação ele é silenciado ou censurado, as crianças recorrem à imaginação para compreender as lacunas. Então, essa imaginação, ela pode gerar medo ou ansiedade, mas ela também vai revelar a criatividade e a capacidade que as crianças têm de simbolização. E o papel da imaginação, ele permite que a criança possa organizar experiências, sentimentos e desejos, mesmo sem uma orientação adulta adequada. E falando sobre impacto no desenvolvimento psíquico. As teorias sexuais infantis, elas influenciam a formação do inconsciente e padrões futuros de comportamento sexual. E
Repreensão ou negação pelo adulto pode causar fixações ou conflitos na vida adulta, que são as neuroses. Acolhimento e diálogo, ele permite que a criança construa uma compreensão mais saudável, integrando experiências corporais, afetivas e cognitivas. Mas como eu disse lá na frente, essa parte do papel da imaginação, mesmo se a criança for orientada, ela sempre vai recorrer à imaginação para suprir algo que para ela não ficou tão claro. Falando agora sobre as diferenças sexuais, medo da castração e curiosidade. Eu vou falar primeiro sobre o reconhecimento das diferenças sexuais. As crianças, inicialmente, elas vivem de forma egocêntrica. Elas estão projetando seus próprios órgãos e experiência no outro. Os meninos, eles podem acreditar que as meninas têm um pênis ou interpretar de diferentes formas anatômicas de forma fantasiosa. Que esse também fica no papel da imaginação. Então, a criança, ela passa a imaginar que todo mundo é igual. E essa percepção limitada e simbólica influencia a formação de imagens corporais e desejos futuros. O medo da castração é a experiência do medo profundo de perder o órgão sexual castrado. Isso ocorre principalmente na fase fálica, que é entre os 3 e 6 anos. Então, a criança ela percebe diferenças entre corpo masculino e feminino. Para os meninos surge esse medo da castração, que é o medo inconsciente de perder o órgão como punição por seus desejos. Porque ele vai ver uma irmã, por exemplo, e ele vê que não tem o mesmo órgão que ele. Então, a sua mente começa, seu inconsciente começa a falar que ele também vai perder se ele fizer alguma coisa errada, que isso vai ser uma punição. E para as meninas vai surgir a inveja do pênis. Então, ela percebe essa diferença anatômica e deseja ter algo que o outro tem. E isso surge quando a criança percebe punições ou restrições ao explorar seu próprio corpo. Então, esse medo, ele influencia a repulsa ou fascínio pela genitália feminina ou masculina que está ali moldando a relação com a sexualidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a curiosidade, sobre a reprodução e sexualidade. Quando a criança pergunta de onde vêm os bebês, isso está revelando um interesse natural da criança pelo conhecimento sexual. Então, quando ela é privada de informações claras, ela está ali criando teorias próprias. Então, a partir daí, ela está misturando a realidade e a fantasia. Essa curiosidade ela é um movimento ativo da aprendizagem, essencial para o desenvolvimento psíquico saudável. Ou seja, tem uma necessidade de diálogo que seja aberto e respeitoso, sem, sem fazer com que a criança ela crie vergonha e sempre tem que estar explicando as diferenças e limites. E a partir daí, se ajuda a criança a desenvolver autoconsciência e respeito pelo outro e sua própria autoestima. Por exemplo, se uma criança perguntar sobre gravidez, não se pode reprimir, porque são oportunidades de aprendizado. E brincadeiras que envolvam diferenças entre meninos e meninas também é uma forma de experimentar os papéis sociais e limites sociais.
Eu vou entrar um pouco nas contribuições de Freud. Falando primeiro dessa ruptura com a visão tradicional, antes de Freud, se acreditava que a infância ela era uma fase puramente assexuada e neutra. Então, Freud mostrou que a sexualidade ela está presente desde o nascimento como uma energia física e corporal que está ali para guiar o seu desenvolvimento. Então, a sexualidade infantil ela não é reprodutiva, mas ela é ligada ao prazer, à exploração e ao vínculo afetivo. Cada fase de desenvolvimento que eu falei lá na frente, lá atrás, a oral, anal, fática, a latência e a genital, ela está canalizando energias para experiências de aprendizado, controle corporal e curiosidade, e relações sociais também. E entrando um pouco sobre seu impacto na psicologia e na educação, a compreensão de traumas, desejos e conflitos infantis, quando tudo isso sobre sexualidade é reprimido, ele vai virar trauma, que lá na frente Freud vai chamar de neuróticos. Os seus pacientes, ele vai tratar isso com eles e vai estar chamando eles de neuróticos. Então, a base para a psicanálise infantil, ela está ali para permitir entender sintomas, medos e comportamentos aparentemente estranhos à luz do desenvolvimento sexual e emocional. Então, é preciso ajudar educadores e pais a reconhecerem expressões de prazeres e curiosidade como normais e necessárias. Então, o que que Freud está fazendo? Ele está nos ensinando que a infância ela não é uma fase neutra. O prazer, a curiosidade e até as fantasias infantis, elas são formas de energia. E isso que está moldando a personalidade e a relação da criança com o mundo. Então, para concluir, eu vou falar aqui as minhas considerações finais. Eu vou começar pela quebra de paradigmas, que Freud ele está revolucionando ao mostrar a infância como algo que não é neutro ou assexuado e está reconhecendo a criança como sujeito de desejo e não apenas como um vir a ser adulto. Então, a sexualidade infantil ela deve ser vista como um processo natural, contínuo e formativo, não como problema ou desvio. A infância ela não é pura inocência e ela também não é neutra. Ela é um período de descobertas, tanto de prazeres como para a construção da sua identidade. A sexualidade, ela é construída em etapas com zonas erogênicas específicas em cada fase. Então, essa visão, ela rompe com a ideia que só existe sexualidade a partir da puberdade. E aí, sobre relevância atual, a teoria de Freud, ela continua inspirando alguns debates sobre educação, psicologia e desenvolvimento humano. Então, ajudar a pensar a infância como forma mais complexa, considerando os desejos, afetos e conflitos desde cedo. Sua relevância atual se volta também para ajudar a prevenir mitos e tabus sobre sexualidade infantil. Ele permite abordagens educativas mais sensíveis e seguras e vai estar contribuindo para o desenvolvimento emocional e social saudável. Então, ele está evitando repressões e a culpa. E dá para fazer essas aplicações práticas. Dá para
manter uma educação sexual respeitosa desde muito cedo. Dá para observar as manifestações de prazer e cuidado como parte do processo de aprendizado e reconhecer as fantasias, brincadeiras e interesses como as ferramentas para compreender emoções e medos. Ou seja, entender a sexualidade infantil é respeitar o corpo, a mente e a emoção da criança. É aceitar que desde muito cedo a criança ela é protagonista da sua própria experiência, curiosidade e sua relação com o mundo. Então, ele está formando adultos conscientes, empáticos e emocionalmente equilibrados. Aqui foram as referências que eu usei, e isso foi um pouco da minha contribuição sobre Freud e a sexualidade infantil. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Poxa, parabéns, hein? Mandou Obrigada. muito bem, mandou muito E se bem. alguém quiser fazer perguntas também, Quer fazer alguma pergunta, Gabriel? Bom, eu vou fazer então aqui, eu separei três perguntinhas então. O que para você diferencia a erotização da sexualização? pode repetir? O que você, nesse estudo que você fez do Freud, ele diferencia a erotização da sexualização? Então, a erotização, ela está ali ligada à dimensão afetiva. Então, é o prazer e o desejo enquanto parte da experiência humana. No caso da infância, quando a gente fala de erotização, é no sentido de reconhecer que a criança ela tem corpo, ela tem sensações e curiosidades, e que tudo isso começa a se formar a sua subjetividade. Então, ela não vai tratar de ato sexual, mas como uma sexualidade presente no desenvolvimento humano desde cedo. Já a sexualização é quando impõe à criança ou qualquer outra pessoa a comportamentos ou imagens de caráter sexual. E também é um processo externo que vem da sociedade, mídia e da cultura. Então, a erotização ela é natural e faz parte do desenvolvimento humano, e a erotização é artificial. Ela é imposta e muitas vezes ela é violenta também. Perfeito. Tem mais uma pergunta, mais duas aqui. E essa relação do prazer com a dor, ou a falta, né? No caso, né? Você falou bastante do prazer e a dor. Como é que entra nessa relação, assim, dentro da criança, né? Porque tem momentos que ela vai ter que usar outros subterfúgios, né? Você falou da imaginação. Então, como que é essa relação para a criança nessas fases? Assim, a relação de prazer e a dor? É a relação do prazer e o que mais? Com a dor ou a falta daquela coisa, né? Por exemplo, assim, nessas fases mais assim, mesmo da infância, há o prazer, né? Um certo tipo de prazer, e há também uma dor pela falta, né? Mas como que é isso dentro dessas fases iniciais? Então, o prazer, ele não existe de forma isolada. E ele sempre se relaciona com dor, a falta ou frustrações. Então, Freud, ele mostra que o sujeito, ele busca satisfação, mas inevitavelmente encontra limites. Ou seja, no corpo, por regras sociais ou relação com o outro, é justamente essa falta que move o desejo e está ali alimentando a imaginação. Na infância, o prazer ele está mais ele tá mais ligado ao brincar e no toque e também na descoberta.
Ele também tem as suas experiências de dor, ausência, como a falta da mãe por alguns instantes. Então, essa oscilação entre prazer e desprazer ajuda a estruturar o psiquismo. Então, a criança ela aprende a lidar com a espera e perde a substituição do objeto de desejo. O prazer ele só ganha sentido porque existe dor ou essa falta. Então, nesse jogo de satisfação e limite, que está ali entrando a subjetividade para tomar forma. Show de bola, hein? Isso aí, agora a minha última pergunta, hein? Antes de liberar você, né? O que que diferencia a fantasia da imaginação? A imaginação, ela é a capacidade humana de criar imagens, cenários e possibilidades que não estão presentes no momento. Então, ela é mais ampla e é mais usada na arte. Então, a imaginação, ela serve tanto para brincar, na, quando se fala de infância, quanto para projetar o futuro e desenvolver os problemas. A fantasia, ela é um produto mais específico da imaginação. Então, a fantasia, ela está ligada ao desejo inconsciente. Então, ela encena de forma simbólica aquilo que falta ou que é desejado. Então, diferente da imaginação que é livre, a fantasia ela tem uma carga mais afetiva e pulsional. Muito legal. Alguma pergunta, Gabriel? E o que te levou a estudar esse tema? Na verdade, eu faço pesquisa com uma orientadora sobre esse tema. Show, show. Bom, então, sem mais perguntas, gostaria de agradecer de novo vocês por essa aula espetacular. Eu acho que esclareceu muitos pontos e é um tema super importante. Espero vê-la novamente aqui, seja ou fazendo alguma palestra ou aqui no nosso grupo, tá bom? Também agradeço, Gabriel. Obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Semana que vem a gente tem mais. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite.